E a gente vai repercutir mais essas tarifas aqui de Trump sobre o Brasil e os impactos econômicos possíveis. Para isso, eu converso agora com o Gustavo Sung, ele que é economista, chefe aqui da Suno Research. Já está aqui comigo, Gustavo. Bem-vindo sempre aqui à nossa programação. Antes de mais nada, uma ótima semana para você. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Gustavo, vamos lá, né? Tentando olhar um pouco para frente, né? Considerando que essas tarifas vêm num momento de debate muito importante sobre protecionismo global, sobre realocação de cadeias. Quais são os efeitos indiretos dessas tarifas, né, que elas podem provocar na nossa cadeia produtiva nacional? Bom, especialmente se a gente pensar naqueles setores que são dependentes de insumos importados dos Estados Unidos ou que integram aí essa cadeia global como um todo. Eu te pergunto isso porque no final da semana passada a gente teve já mesmo a tarifa ainda não estando em execução, ela foi apenas anunciada, a gente já teve alguns impactos, cargas que não foram enviadas, que ficaram paradas em portos, já causando uma certa confusão no mercado. Então, eu queria a tua avaliação desses efeitos indiretos dessas tarifas de pronto, mesmo ainda não tendo chegado o dia 1º de agosto. Bom, a gente tem que olhar de uma forma primeiro macro, e aí acho que depois eu passo para os pontos indiretos. Em relação ao macro, se olharmos apenas as exportações, nós exportamos quase 2% do nosso PIB para os Estados Unidos. Então, para a geração de riqueza, para a contabilização do PIB aqui do Brasil, nós não olhamos com impacto tão significativo sobre o crescimento econômico. Alguns analistas e economistas têm calculado que isso pode gerar um impacto para o PIB de 0,3 a 0,2 pontos percentuais. De fato, isso traz uma incerteza, mas para o crescimento como da nossa economia, os efeitos não são tão negativos. Agora, olhando de forma micro para os setores específicos que nós exportamos muito, e aí, como você muito bem trouxe, carne, suco de laranja, óleos, entre outros, o etanol, por exemplo, isso realmente poderá ter efeitos mais ruins para cada setor. Por exemplo, antes do 1º de agosto, muitas indústrias estão acelerando a produção e muitas vezes exportando antes de sofrer uma taxação de 50%. Houve um adiantamento muitas vezes das próprias importações para dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Então está gerando uma confusão muito grande, mesmo antes de entrar, e isso afeta principalmente os planejamentos das empresas, como muito você bem trouxe. E de fato, isso pode gerar impactos negativos, principalmente para esses itens. E isso vai gerar ruídos, isso vai gerar problemas de acordos bilaterais, isso vai gerar problemas para aquelas indústrias específicas que dependem do mercado norte-americano. E aí tem dois pontos: ou vai ser direcionado para o Brasil, ou novos acordos com outros países, com novos mercados, precisam ser adotados para esse produto ser escoado. Uhum. Agora, diante dessa guerra tarifária, Gustavo, você avalia que o Brasil corre risco de perder espaço estrutural no mercado americano, Brasil e também outros países, até porque o Brasil não é o único taxado nessa história, né? Mas o Brasil, agora há pouco a gente estava mostrando aqui para os nossos telespectadores, foi o que até o momento ficou com a tarifa mais alta. Né, também o que teve, inclusive, as situações políticas, né, sendo pontuadas na carta de anúncio ao acordo. Então, na tua visão, o Brasil corre o risco, como consequência, de perder espaço no mercado americano? Sim, e diferentemente do que foi anunciado no Liberation Day. Naquela época, o Brasil tinha sido taxado em 10%, a taxa mínima. E isso era muito positivo, porque se todos estão com uma tarifa de 10%, quando a empresa, o consumidor norte-americano, vai olhar os países que foram taxados ou os países que ele precisa importar, se todo mundo está com 10% no mínimo, o Brasil não é afetado porque o fluxo continua. A partir do momento que o Brasil tem 50%, e além de outras setoriais que estão em conjunto, o norte-americano vai olhar e falar: o produto brasileiro está vindo mais caro. Eu vou precisar olhar outro concorrente, que pode ter, por exemplo, uma tarifa menor de 10%. Então, de fato, isso vai gerar uma perda, ao meu ver, de market share que o Brasil pode sofrer, dado esse tarifa que foi muito elevado. E acho que tem um ponto importante que a gente tem que citar, é que, ao meu ver,
todo o cenário e como você me perguntou, os próximos passos, tudo vai depender da reação do Brasil. Se o Brasil vai subir as tarifas aqui contra produtos norte-americanos, se o Brasil vai adotar uma postura em relação a patentes sobre medicamentos que estava sendo vinculado, isso é um outro ponto importante que pode afetar investimentos. Então, de fato, e aí, como consequência, perdão, os Estados Unidos pode tomar outras medidas para aumentar a taxação. Então, de fato, ao meu ver, tudo vai depender de como o Brasil vai reagir a esse cenário com os Estados Unidos. Até pegar o gancho já nisso que você falou da questão do investimento no setor farmacêutico, especificamente por causa dessa alternativa, né, que pode ser a retaliação na questão das patentes farmacêuticas. Essas tarifas elas podem ter um efeito persistente sobre o investimento estrangeiro direto aqui no Brasil, Gustavo? Sim, mas acho que não, o ponto não é de tarifas, é um pouco mais de olhar as patentes. Porque qual que é o ponto? Quando você faz uma concessão ou faz uma questão de patentes, se o Brasil quebra esse tipo de patentes como medida de retaliação, todo mundo, outras empresas podem copiar, por exemplo, essa patente, de fato isso vai desestimular investimento, porque isso gera insegurança jurídica. Muitas empresas vão ficar reticentes de fazer qualquer registro de patentes ou de marcas no Brasil, e isso afeta investimentos. E isso pode até ser uma contramedida do próprio Brasil para gerar pressão nas próprias indústrias norte-americanas contra o governo da Casa Branca, para evitar qualquer tipo de ataque ou qualquer medida mais perversa em relação a essas patentes ou marcas. Então, no fundo, é uma medida de pressão. E, de fato, isso pode realmente afastar investimento por conta da insegurança que pode existir aqui dentro. Mas, a meu ver, é um pouco mais difícil, perdão, porque isso é, de fato, uma questão muito estrutural e delicada. Mas isso em relação especificamente ao setor, à indústria farmacêutica. Mas, e no geral, como que fica agora o Brasil diante da atratividade para capital estrangeiro? Porque até então a gente vinha se mantendo, né, ileso das tarifas de Donald Trump e, portanto, também ainda bastante atrativo, porque o Brasil nunca estava ali envolvido diretamente, seja em questões geopolíticas, como agora também comerciais. O cenário muda, então em que medida esses investidores globais podem acabar revisando esse apetite por risco no Brasil, diante agora também de uma maior imprevisibilidade comercial? De fato, isso acho que isso é importante, mas quando a gente está olhando a questão comercial e bilateral, eu acho que isso não tende a afastar tantos investimentos, porque muitos setores não necessariamente dependem do mercado norte-americano, como eu bem trouxe, né? 2% do nosso PIB são de produtos exportados para os Estados Unidos. Há muitos outros setores, infraestrutura, mercado de capitais que podem ainda entrar aí. Acho que o Brasil ainda continua sendo um porto positivo aqui para o capital estrangeiro. De fato, questões comerciais podem gerar qualquer tipo de ruído, mas, de novo, eu acho que para setores é mais localizado e não para o PIB em geral. É claro que se você tem ruídos políticos, incertezas, possíveis novas retaliações, isso, é claro, pode afetar a animosidade, o apetite tipo, do investidor. Mas acho que o Brasil tem outros setores que não são dependentes, por exemplo, dos Estados Unidos e que o Brasil é dependente bastante de investimentos e que pode continuar sendo um porto seguro para cá, sim. Agora, Gustavo, pensando no ciclo econômico brasileiro, qual que é a magnitude, né, potencial de arrasto negativo dessas tarifas sobre o mercado de trabalho, sobre a renda interna, né, considerando a importância do setor exportador para o Brasil? De fato, isso pode gerar efeitos negativos, né? Principalmente porque você vai afetar principalmente setores importantes. Vamos pegar o suco de laranja, vamos pegar o setor de carnes, então o setor de produção de óleo, aeronaves, que, por exemplo, a Embraer, ela exporta muito para os Estados Unidos. Então, quando você gera qualquer fricção em acordos comerciais, em fluxos comerciais, de fato, esses setores que são dependentes do mercado americano, e quando vem taxação de 50% dos seus produtos, isso vai ter que fazer uma nova reorganização em relação aos custos das empresas. E isso pode gerar efeitos negativos para o mercado de trabalho, para a geração de emprego, para a geração de renda
daqueles específicos setores, que é toda uma cadeia produtiva. Então, isso de fato pode gerar efeitos perversos, negativos, mas, de novo, eu acho que vai ser um impacto menos negativo do que a gente pode observar se a gente dependesse muito mais do mercado norte-americano.